Graças a Deus, é um prazer, mais uma vez, uma honra, uma satisfação estar aqui no canal Jailson HMTV para dar continuidade à nossa pequena palestra. Tá bom, meus irmãos? E, mais uma vez, fazendo aquele apelo que eu sempre faço, pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever no nosso canal, certo? Jailson HMTV. Dá o like, porque é muito importante, e apertar o sininho das notificações. Porque toda vez que nós gravamos um vídeo, você recebe o aviso automaticamente que tem vídeo novo. E são nas quartas e no domingo que nós colocamos vídeo aqui no canal. E os irmãos que já são inscritos, divulgue os nossos conteúdos para as pessoas, tá bom? Muito bem. Hoje, irmão, vamos ler aqui uma escritura que é muito... Essa escritura, ela é muito conhecida no meio do povo da mensagem. É a escritura áurea, uma escritura já familiar no meio do povo da mensagem, especialmente dos irmãos que crê na abertura da palavra. Vamos ler Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 11 de Apocalipse capítulo 10, porque nós temos um tema hoje muito importante. Vamos lá. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, diz assim as escrituras. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé sobre o mar, o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Verso 5. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas a seus servos. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. E fui ao anjo, dizendo, dai-me o livrinho, e ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi na minha boca, era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Versículo 11. E disse-lhe, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Muito bem, irmão. Então, baseado nessa escritura, Apocalipse 10, do versículo 1 até o 11, o nosso tema hoje é Apocalipse capítulo 10 e seu cumprimento. Esse é o nosso tema. Apocalipse capítulo 10 e seu cumprimento. Por que, irmão? Eu trouxe esse assunto nesse vídeo de hoje. Porque vamos mostrar, irmão, aonde se cumpriu o capítulo 10 do Apocalipse. Você veja que aqui no capítulo 10, do versículo 1, fala do anjo. A maioria dos pastores da mensagem, 90%, vamos dizer assim, a maioria crê que esse anjo, aqui de Apocalipse 10, versículo 1, esse anjo forte, diz assim, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. A maioria dos pastores, a maioria, 99,99% dos pregadores, crê que esse anjo forte é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. A maioria. Agora, o problema está onde que se cumpriu isso. Esse está o problema. Esse é a chave do problema. Aonde se cumpriu? Uns dizem que Apocalipse 10 ainda vai se cumprir lá para o futuro.
E tem aqueles, irmãos, que ainda vão mais para o extremo, que diz que Apocalipse 10 se cumpriu lá no Rio Jordão, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista. Tem aqueles pastores que faz isso, que diz que Apocalipse 10, a descida do anjo forte, se cumpriu lá no Rio Jordão, quando Jesus estava se batizando por João Batista. Veja até que ponto chega algumas interpretações. O irmão Brana nos ensinou, irmão, 3 coisas que não podemos fazer. Se você for ler a mensagem de Cristo, a revelada em sua própria palavra, você vai encontrar essas 3 coisas. Ele diz 3 coisas que nós não podemos fazer, especialmente nós pregadores. Qual é? Interpretar mal a palavra, aplicar mal a palavra e deslocar mal a palavra. Mas alguns pastores da mensagem, eles interpretam mal a palavra, eles aplicam mal a palavra e deslocam. Veja aonde alguns pastores, eu podia citar até nome de alguns, mas por respeito, eu não vou fazer isso. Né? Porque isso é falta de respeito que eu citasse o nome de alguns aqui. Mas alguns pastores dizem que Apocalipse 10 se cumpriu lá no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando Jesus. Mas aqui, irmão, tem 3 perguntas importantes que nós precisamos saber sobre Apocalipse 10. Primeiro, o que é Apocalipse 10? O que Apocalipse 10 representa? É isso que nós precisamos saber. O que é Apocalipse 10? O que é que Apocalipse 10 representa? O que é que Apocalipse 10 significa? O que é que Apocalipse 10 fala para nós? De que está falando para nós? Outra pergunta, que é muito importante. Qual escritura se cumpre Apocalipse 10? Espera aí, irmão Jair. Isso existe? Existe. Qual escritura na Bíblia que Apocalipse 10 se cumpre debaixo dessa escritura? Terceira e última pergunta. Qual lugar que se cumpre Apocalipse 10? Olha aí, 3 perguntas importantes. O que é Apocalipse 10? Qual escritura se cumpre Apocalipse 10? Qual lugar que se cumpre Apocalipse 10? E hoje eu vou provar, agora, baseado na mensagem e nas escrituras sagradas. E todas essas teorias que as pessoas falam de Apocalipse 10 aí, que diz que Apocalipse 10 ainda vai se cumprir, outros dizem que Apocalipse 10 vai se cumprir lá no Rio Jordão, vai botar todas essas mal interpretações por terra. Porque eu vou mostrar pelas escrituras e pela mensagem o que é Apocalipse 10, qual escritura se cumpre Apocalipse 10, qual escritura da Bíblia que Apocalipse 10 está se cumprindo debaixo. E o lugar que se cumpriu Apocalipse 10. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda, irmão. Preste bem atenção. Eu quero que você preste bem atenção. Porque aqui em Apocalipse 10, irmão, depois eu quero trazer outro assunto que fala de uma ressurreição. Aqui dentro de Apocalipse 10 tem uma ressurreição. E é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição se cumpre dentro de Apocalipse 10. Sabia disso, irmão? Mas, irmão Jailson, a gente lê Apocalipse 10 e não vê isso, mas está lá. Isso aí vai ser para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal. Mas primeiro eu quero falar sobre Apocalipse 10 e o seu cumprimento. O que é o Apocalipse 10? O que é que o Apocalipse 10 se representa? O que é que Apocalipse 10 significa? Vamos começar agora? Vamos lá. Vamos para as escrituras. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 3, versículo 9 de Efésios capítulo 3. Veja o que o primeiro profeta mensageiro está falando. Vou pegar aqui o versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho,
as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Olha, presta aí, deixa eu repetir mais uma vez, irmão, só o versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou. Veja que coisa tremenda, irmão. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa tremenda. Agora vamos para outra escritura. Vamos para outra escritura. Apocalipse capítulo 8. Nós lemos Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9. E vamos agora para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Veja o que é que diz aqui em Apocalipse, só o versículo 1. Diz assim, ó. Diz assim. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Então, veja duas escrituras. Paulo lá em Efésios fala sobre o mistério. E Apocalipse capítulo 8 fala sobre o sétimo selo. E o que é o mistério? Hein? O que é o mistério? Vamos lá. Então, essas duas escrituras aqui, irmão, nos mostra o que Apocalipse 10 significa. Vamos lá? Vamos ler aqui? Vamos aqui para a mensagem, o poder de Deus para transformar. Veja, irmão, o primeiro tópico do nosso assunto é o que é Apocalipse 10. O que é que Apocalipse 10 se representa? O que é que Apocalipse 10 significa? Mensagem, a gente leu duas escrituras, em Efésios e em Apocalipse. Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9, e Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Agora, vamos para a mensagem profética do sétimo anjo. Mensagem, o poder de Deus para transformar. Pregada em 1960. Ele pregou essa mensagem no dia 11 de setembro de 1965. Parágrafo 91. Irmão, preste bem atenção. O que é que o profeta fala sobre Apocalipse 10? O que é Apocalipse 10? Olha o que ele diz aqui, ó. Parágrafo 91 da mensagem O Poder de Deus para Transformar. Ele diz: agora, ele tem o seu tipo de Éden. Ele está falando aqui de Satanás. Ele está falando aqui do Éden de Satanás, viu? Preste bem atenção. Agora ele tem o seu tipo de Éden. Satanás tem agora, nestes 6.000 anos, ele tem formado, não criado, mas deformado toda a terra de Deus. Suas criaturas, os animais, cruzando, hibridando, árvores, plantas, humanos, mesmo para a religião, a Bíblia, a igreja, até ele ter para si mesmo um completo jardim do Éden de ciência. Preste atenção. Tudo movendo através da ciência. Nossos automóveis, tudo que temos, nos foi dado através da ciência. O que o homem tem feito, ele tem o seu grande Éden aqui, para provar que a mensagem é importuna. Quer dizer, então tudo isso que o diabo tem é para provar que a mensagem não vale a pena, que a mensagem não tem sentido, para provar que não é alguma outra era a não ser Apocalipse 10. Olha aí. Então o diabo tá ele o que é que ele fez? Ele formou o seu Éden para combater a era de Apocalipse 10. Você veja que Mombrana diz assim, ó, olha o que Mombrana está dizendo, para provar que não é alguma outra era a não ser Apocalipse 10. Tá vendo aí? Então tudo isso que o diabo está fazendo, formando, sabe, deformando, é para mostrar para as pessoas que Apocalipse 10 não está se cumprindo. Estamos em qualquer outra era, mas não Apocalipse 10. É isso que o Mombrana está dizendo aqui.
para provar que não é alguma outra era, a não ser Apocalipse 10. Veja, a hibridação hoje, para se fazer melhor ou mais bonito, não melhor. Veja, as criancinhas hoje. Tá vendo aí, irmão? Então, Apocalipse 10 também é uma era. Por que que o profeta chama Apocalipse 10 de uma era? E o que é uma era? É uma dispensação. E essa era começou em 63. Então, o que é Apocalipse 10? O que Apocalipse 10 significa? Uma era. Agora, vamos mais adiante com o irmão Brana. Para mostrar, eu estou mostrando para vocês aqui o que Apocalipse 10 representa. O que é Apocalipse 10 significa. Mensagem à festa das trombetas. Pregado no dia 19 de junho de 1964. Parágrafo 264. Veja o que é que o profeta diz. 264, a mensagem à festa das trombetas, tradução à voz de Deus. Olha o que é que o irmão Brana diz. Olhem, quer dizer uma coisa mais. Atentemente agora. O problema, irmão Brana, é que as pessoas não atentam para isso. Eles não prestam atenção no que o senhor está falando. Olhe, quer dizer uma coisa mais. Atentemente agora. Não perca isso. Qual o tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo? Em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Que na mensagem, o poder de Deus para transformar, ele disse que Apocalipse 10 é uma era. E agora ele está dizendo aqui na mensagem, a festa das trombetas, que Apocalipse 10 era o artigo definido, o sétimo selo. Até as 7 trombetas entre esses dois tempos. Então, o que aqui Apocalipse 10 representa? Mas, irmão Jailson, mas o sétimo selo está no capítulo 8, quando a gente leu, sim, mas o cumprimento do sétimo selo está dentro de Apocalipse 10, porque Apocalipse 10 é o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? O sétimo selo é a vinda. E que vinda? Porque muitos acreditam, a maioria dos pregadores crê que lá em 63 houve uma vinda. Mas eles estão dizendo que não é a segunda, a segunda vinda vai acontecer. Muitos pastores dessa mensagem, muitos pregadores, muitos irmãos que crê na suposta abertura da palavra, dizem que eles vão encontrar Jesus nos ares. Não, irmão, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Não vai mais acontecer. Mas, irmão, no abrir e fechar de olhos, isso já aconteceu. O irmão Brando disse que esse abrir e fechar de olhos, o abrir e fechar de olhos, irmão, tem dois significados. Aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim, ó. E no momento e no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é esse abrir e fechar de olhos? Esse abrir e fechar de olhos, irmão, tem dois significados. Tem um significado composto, quer dizer, ele tem dois significados. Um significado é que esses olhos, que você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 2, lá tem os 7 olhos. E esses 7 olhos são os 7 mensageiros. Paulo, Irineu, São Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, o último olho. E também esse abrir e fechar de olhos representa a era que estamos vivendo. Porque o irmão Branham disse na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 76, a metade do parágrafo, e o parágrafo 152 ele diz assim, nós estamos vivendo na era dos olhos. Então esse abrir e fechar de olhos tem esses dois significados. Significa tanto o mensageiro da era, porque o último olho foi William Branham, e também significa a era onde estamos vivendo. E nessa última era, aconteceria a última trombeta, a transformação e a primeira ressurreição. Porque o Paulo disse, é no momento, no abrir e fechar de olhos diante da última trombeta. Não no tempo de Paulo, porque Paulo foi a primeira trombeta, mas na última trombeta. Paulo foi o primeiro olho, mas no último olho, dentro da era dos olhos,
que é a era da segunda vinda, que é a era do sétimo selo, que é a era de Apocalipse 10, irmão. Então, o que é Apocalipse 10? Apocalipse 10 é o sétimo selo. E o que é o sétimo selo, irmão Jailson? O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E isso já aconteceu. Quem está esperando Cristo vir nas nuvens está enganado, está equivocado. Vai encontrar com Moisés e Helena na grande tribulação e vai dizer, mas peraí, não era um abrir e fechar de olhos que a gente ia encontrar com Cristo nos ares? Aconteceu e você não viu e ficou para trás, irmão. Então, o que é Apocalipse 10? Parágrafo 264 da mensagem A Festa das Trombetas. Deixa eu repetir novamente isso aqui. Olhem, quero dizer uma coisa a mais. Atentemente agora. Não perca isso. Qual tremendo? Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as 7 trombetas entre esses dois tempos. Tá vendo aí? Então, o que é Apocalipse 10, irmão Jailson? Não, eu não vou dizer, não, mas o irmão Branco está dizendo que Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, veja aí, irmão, o que significa, o que representa, o que é Apocalipse 10. Veja onde se cumpriu o sétimo selo, dentro de Apocalipse 10. Vamos para agora para a segunda pergunta. Em qual escritura, irmão, se cumpriu o Apocalipse 10? E aí, o que vocês acham? Qual escritura se cumpriu o Apocalipse 10? Vamos lá. Vamos para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 22 de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, irmãos, deixa eu dizer algo aqui. Que vocês escutarem alguma zoada, algum barulho, algum ruído que não é daqui de mim, vocês não se preocupem, fiquem prestando atenção no conteúdo. Isso que é o importante, né? Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 22, diz assim as escrituras. Vamos responder a segunda pergunta. Nós respondemos a primeira pergunta, o que é Apocalipse 10, e o irmão Brana responde que Apocalipse 10 era o sétimo selo. Agora, aonde, qual escritura se cumpre Apocalipse 10? Qual escritura se cumpre Apocalipse 10? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 3, versos 20 ao 22, diz assim: E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 22. Aí você diz, mas peraí, irmão Jesus. Mas essa escritura aqui faz parte da Laodiceia. Mas essa escritura aqui, irmão, essa escritura de Apocalipse capítulo 20, capítulo 3, do versículo 20 ao 22, é aqui, nessas escrituras, que Apocalipse 10, o sétimo selo, a segunda vinda se cumpre. Você diz, mas irmão Jailson, é isso aí. Vou ler mais outra. Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não ocorram suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus lembrou das iniquidades dela. Tá vendo aí, irmão? Veja aonde o sétimo selo, aonde a vinda de Cristo se cumpre. Vamos para a mensagem do profeta agora? Vamos ver o que o profeta nos ensina sobre isso? Mensagem saindo fora do arraial. Essa mensagem, irmão, o profeta de Deus pregou no dia 9 de junho de 1964. Saindo fora do arraial, parágrafo 97. Veja o que o profeta fala aqui, ó. 97 da mensagem saindo fora do arraial. Ele diz assim, ó. Observe
sua profecia em Apocalipse 3. Olha o que o irmão Branham está mandando você fazer. Observar. Observe. Sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem. Olha aqui o sétimo selo. Olha aqui Apocalipse 10. A descida do anjo forte, Cristo. Observem. Sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem. Nesse último dia. Como ele profetizou que viria nesse último dia. E como ele encontra a igreja em Laodiceia. Meu Deus. Rica. Não necessita de nada. E assentada como uma rainha. Não vendo tristeza alguma. E colocaram fora da igreja. Não tem necessidade dele. Ele saiu fora do arraial outra vez. Mas então ele não sabia. Então ela não sabia que ela estava nua, cega, miserável e sem saber. Então você veja aonde a segunda vinda de Cristo, aonde o sétimo selo abriu, aonde Apocalipse 10 se cumpriu, debaixo de Apocalipse capítulo 3, irmão. Essa é a escritura. Essa é o lugar geográfico espiritual que Apocalipse 10, que o sétimo selo, que a segunda vinda de Cristo se cumpre. Aqui dentro, debaixo dessa escritura. Coisa tremenda. Olha o que o irmão Branham diz aqui, ó. Vamos lá, vamos adiante. Mensagem, o mensageiro do entardecer. Essa mensagem o profeta pregou no dia 16 de janeiro de 1963. Mensageiro do entardecer, parágrafo 74. Vamos ver o que aqui o profeta nos ensina, irmão. Irmão, 74 em diante. Veja aí onde Apocalipse 10 está se cumprindo. Veja o que é Apocalipse 10. Veja qual escritura Apocalipse 10 está se cumprindo. Olha o que o irmão Branham diz. Cada era tem tido sua mensagem, seu mensageiro. Deus tem provido aquilo. Todas. Mesmo nas eras da igreja, encontramos que cada um tinha seu mensageiro. E cada um tem vivido sua era. E outra tem vindo. E aquela se vai, e outra vem. E assim até a sétima era da igreja. Cada estrela, cada anjo da igreja, cada mensageiro. Aí ele diz aqui, ó. E nós encontramos que na última era da igreja. Onde está a última era da igreja, irmãos? Está em Apocalipse 3. E nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10. Eita, veja aí, irmão. Aonde Apocalipse 10, aonde o sétimo selo, aonde a segunda vinda de Cristo está se cumprindo, debaixo de Apocalipse 3. E nós encontramos que na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10, tem que haver um som de uma trombeta. E ali foram emitidos 7 vozes, e não foi permitido escrevê-la, mas foram selados na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro. E depois do livro está escrito. Então é selado ali e atrás com 7 selos. Agora, ninguém sabe o que são eles. Porém ele disse, nos dias do sétimo anjo, quando ele soar sua trombeta. Agora, este é um anjo terreno. Agora. 76. Porque este anjo desceu do céu. E este estava sobre a terra. Tá vendo aí, irmão? Quando o Apocalipse 10, veja quem é que estava na terra para receber o anjo de Apocalipse 10 que descia. É por isso que essa escritura, irmão, de Apocalipse 10, não se cumpriu lá no Rio Jordão, não. Porque quando Cristo aqui desce em Apocalipse 10, ele encontra na terra o sétimo anjo. Veja que muitos pastores dessa mensagem estão deslocando mal, interpretando mal e aplicando mal as escrituras. Mas veja aonde Apocalipse 10 se cumpriu, debaixo de Apocalipse 3. E o que é Apocalipse 10, irmão Jailson? O irmão Branham disse que Apocalipse 10 era o sétimo selo. E o que é o sétimo selo? É a vinda do Senhor Jesus Cristo. O sétimo selo é a segunda vinda.
E isso não está para frente, isso está para trás, isso não vai cumprir, isso já se cumpriu. Aleluias. E nós encontramos na última era da igreja, aqui em Apocalipse 10. Tem que haver um som de trombeta. E ali foram emitidos 7 vozes. E não foi permitido escrevê-la, mas foram selados na parte de trás do livro. Os 7 selos estavam na parte de trás do livro. Depois do livro está escrito. Então ali é selado ali atrás e com 7 selos. Agora ninguém sabe o que são eles. Porém ele disse, nos dias do 7º anjo, quando ele soar a sua trombeta. Agora, este é um anjo terreno agora. Porque este anjo desceu do céu. E este estava sobre a terra. O anjo é um mensageiro para a era. Coisa tremenda, irmão. Irmão, não tem como negar isso, não. Quem está falando isso aqui é o profeta, não é eu, não. Eu só estou apenas lendo. Eu estou transmitindo aquilo que o profeta falou na mensagem. O mensageiro do entardecer, pregado no dia 12 de janeiro de 1963. Dia 16 de janeiro de 1963. Antes do profeta abrir o selo, antes dele receber a revelação do selo, antes dele ser arrebatado na nuvem pelos 7 anjos, ele já estava trazendo, esclarecendo algo já, irmão. Aonde se cumpriu. Aí quando você tem esse entendimento, irmão, você tem essa revelação, quando você lê em várias mensagens, que o irmão Branham falou em várias mensagens. Ele falou isso na 70ª semana de Daniel, ele falou isso na série, na mensagem, na mensagem Apocalipse, Pôr no Celular de Jesus. Ele falou isso em várias mensagens. A igreja sobe no capítulo 4. Aí muitos não entendem, não, então quer dizer que aquele anjo de Apocalipse 10:7 não é o irmão Branham, ali é um anjo celestial. Ele não entende que o Apocalipse, irmão, não está em ordem geográfica. Não está numa ordem cronológica. O Apocalipse não está numa ordem cronológica. Agora eu vou dizer algo aqui. O irmão Branham deu uma ordem cronológica original para o Apocalipse. Ele deu. Que você pegar o livro A Exposição das 7 Eras e também você pegar a mensagem As 7 Eras da Igreja, que ele pegou em 1954, o irmão Branham mostra a ordem cronológica do Apocalipse. Eras, das eras, vê os selos, dos selos e vê as trombetas, e das trombetas vê as taças. Aí aqui está. As 4 classes, o Apocalipse está dividido nessas 4 classes. Essa é a ordem cronológica que o irmão Branham deu para o Apocalipse. É a ordem original a ordem cronológica original do Apocalipse, que quem deu foi o profeta. Mas Apocalipse 10 se cumpre debaixo de Apocalipse 3. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. É só ler a mensagem. É só deixar a mensagem falar. O problema dos pastores dessa mensagem é que eles querem falar no lugar do profeta. Eles só usam a mensagem do profeta para os seus proveitos. Mas quando eles lêem algo da mensagem que vai contra os seus entendimentos, porque aqui esse é o problema. Porque dentro da mensagem tem muito entendimento de pregadores, de homem. Irmão, tem pastor da mensagem que está estudando teologia para entender a mensagem. Irmão, eu fui um teólogo. Eu tenho 2 formações teológicas. Eu sou formado na história da igreja e sou formado em escatologia. Hein? Mas graças a Deus, eu não uso a teologia para entender a mensagem, não. Para entender a mensagem, você tem que entender pela revelação, irmão. Não por teologia. Mas tem pastores aí, formado, graduado, estudando teologia para entender a mensagem. Não vai entender nunca, porque a teologia, ela te afasta da mensagem. Eu vou falar isso como um teólogo. A teologia te afasta da mensagem. Que você acha que a teologia vai te ajudar a explicar a mensagem?
você está enganado. A teologia, vai te afastar da mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque a teologia, ela mesmo não tem segurança em si. Porque a teologia tem várias linhas. Pô, você preste bem atenção. Dentro da teologia tem aqueles que são pré-milenistas. Dentro da teologia, o que é pré-milenista? É o que crê que vai ter um milênio. Mas já tem os pós-milenistas que crê que o milênio já passou. Não, já passou. E tem os milenistas que dizem que estão vivendo no milênio. Isso é a teologia. A teologia ensina esses pontos aí. Pré-milenista, pós-milenista e milenista. E dentro da mensagem está cheio assim de pregadores que seguem também essas linhas teológicas. Esses protocolos teológicos. Meu Deus. Mas nós não estamos aqui, irmão, para seguir protocolo teológico. Nós estamos aqui para seguir uma revelação profética que Deus nos deu, que Cristo nos deu através do ministério do sétimo anjo. Então, o que é Apocalipse 10? Apocalipse 10 era o sétimo selo. Qual escritura se cumpriu Apocalipse 10? Debaixo de Apocalipse 3. Quem diz não sou eu. Quem diz foi o irmão Brana. Leia a mensagem. O mensageiro de entardecer. Leia a mensagem. Parágrafo 97. Mensagem fora do arraial. Deixa eu repetir mais uma vez. Fora do arraial. Pregado depois de ser em 64. 97. Olha o que ele diz. Observe. Sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem nesse último dia. Quando ele vem. Quem veio em 63? Aquela nuvem que apareceu lá em Arizona, Tucson. O que era aquela nuvem? O que aquela nuvem representa para nós? Qual o benefício ela trouxe? Observe, sua profecia em Apocalipse 3 se encontra quando ele vem nesse último dia, como ele profetizou que viria nesse último dia e como ele encontrou a igreja em Laodiceia. Glória a Deus. Sem palavras, irmão. Sem palavra. Agora, vamos para a última pergunta, que essa é a mais importante. A primeira pergunta foi, o que é Apocalipse 10? E nós aprendemos que Apocalipse 10 é uma era. E Apocalipse 10 é o sétimo selo. A segunda pergunta, nós aprendemos que Apocalipse 10 se cumpriu debaixo de Apocalipse 3. Agora, a terceira e última pergunta. Qual lugar se cumpre Apocalipse 10? Veja, Apocalipse 10 é o sétimo selo e Apocalipse 10 é a era. Apocalipse 10 se cumpriu debaixo de Apocalipse 3. E agora? Mas qual o lugar? Irmão, vou falar aqui algo. Houve um lugar geográfico. Houve um lugar, literalmente falando, aonde se cumpriu Apocalipse 10. Houve um lugar geográfico, um lugar literal, aonde Apocalipse 10 se cumpriu. Primeiramente, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Primeiramente. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3. Agora, essas escrituras, irmão, elas se cumpriu literalmente com o sétimo anjo. Versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e o versículo 10. De Apocalipse 21. Essas escrituras que eu li, irmão, elas se cumpriram literalmente na vida do sétimo anjo.
E para nós, irmão? Se cumpre, mas se cumpre para nós numa esfera espiritual. Mas o profeta, quando essas escrituras se abriu para ele, se cumpriu para ele literalmente. E levou ele para um lugar, geograficamente, um lugar literal mesmo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias da última 7 pragas e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Irmão, isso acontece para nós numa esfera espiritual. Tanto Colossenses capítulo 3, como Apocalipse capítulo 21, verso 9 e 10. Mas para o 7º anjo, como o 7º anjo, irmão, foi prometido nas escrituras que ele era o anjo que ia cumprir o mistério. Porque veja, o primeiro anjo, que foi Paulo, falou do mistério. Ele foi até prisioneiro do mistério. Mas o 7º anjo, além de falar do mistério, ele cumpriu o mistério. E o que é o mistério? Irmão Breno diz que o mistério é a vinda. O mistério é a vinda. Então o primeiro anjo falou do mistério. E o 7º e o último anjo cumpriu o mistério e se cumpriu de uma forma literal. Literal. Para nós, se cumpre uma esfera espiritual, mas para o 7º anjo se cumpriu literalmente. Olha aqui, mensagem Shalom, pregado no dia 12 de janeiro de 1964. Mensagem Shalom. Vamos ver o que é que o profeta fala aqui, no parágrafo 64 da mensagem Shalom. São duas mensagens, né? Uma traduzida para o goiano e outra para os crentes pela voz de Deus. Essa aqui é do dia 19, do dia 12 de janeiro. A outra é do dia 19, mas essa é do dia 12. Olha o que eu feliz aqui no 64, da mensagem Shalom. Mas observe você, que antes dos 7 selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar nos céus, aqui em cima, em Tuxo, olha o lugar, Tuxo, olha o lugar geográfico, literalmente falando, Tuxo, que o irmão Brana chamou Tuxo de Jerusalém. Sabia disso, irmão? Que o irmão Brana chamou de Tuxo de Jerusalém? Eu tenho lá um vídeo no meu canal, quem prega lá nesse vídeo é o pastor Samuel Araújo, e ele explica lá, baseado na mensagem do irmão Brana, que Tuxo é a Jerusalém do dia. Assiste lá o vídeo e veja. Mas observe você que antes dos 7 selos ser revelado, antes da grande e misteriosa luz se mostrar nos céus aqui em cima de Tuxo. Olha, que luz ele está falando? Falando daquela luz da nuvem, irmão. Apareceu num lugar geograficamente mesmo, num lugar literal. Onde estavam o irmão Fred, 2 dos homens que estavam, os dois homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito meses antes da época que aconteceria. Ambos, o irmão Fred Sotman e o irmão Jim Norman, sentados aqui esta manhã, quando isso estava lá, quando houve o estrondo, um terremoto, e não sabia que essas coisas aconteceriam, e ele me enviou de volta e disse que o tempo estava à mão para estes 7 selos, olha, e disse que o tempo estava à mão para esses 7 selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia e foram selados com 7 selos. E como estes anjos, indo pelo caminho, mensageiros das da igreja, abriram certa parte daquilo, mas na 7ª hora, o 7º mensageiro, todos esses mistérios terminaria a ver o 7º mensageiro terrestre. Veja, irmão, onde aquela nuvem apareceu. Em Tuxo. Tuxo, ali é onde geograficamente, literalmente, Apocalipse 10 se cumpre. Eu vou mais adiante. Vamos aqui para a mensagem, qual a atração sobre a montanha?
Qual atração sobre a montanha, pregado no dia 25 de junho de 1965. Qual atração sobre a montanha? Parágrafo 146. Vamos ver onde se cumpre, qual o lugar que Apocalipse se cumpre. Porque tem alguns pastores que dizem, não, o anjo forte de Apocalipse 10 desceu lá no Rio Jordão, no tempo que Jesus ia se batizar. Ora, como o anjo... Irmão, primeiro, para o anjo forte descer, o tempo tinha de acabar. Mas como ele ia descer, ainda que a zé da igreja ainda não tinha nem começado, o primeiro mensageiro ainda não tinha nem se manifestado, o ministério de Jesus não tinha nem começado ainda, ia dar início ali. Como é que o anjo forte de Apocalipse 10, como é que esses pastores dizem isso? Chamando o profeta de mentiroso e a Bíblia de mentirosa. Me desculpe, irmão, falar isso, mas é a verdade. 146 até o 148 da mensagem com a atração sobre a montanha. Júnior Jackson, que está me ouvindo, vocês me recordem do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol. Isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. Olha. Onde fica esse Monte Pôr do Sol, irmão? Fica no Arizona, fica em Tucson. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do acaso da história, um acaso de profecia, ou melhor, sendo cumprida. Olha, haverá luz no tempo do entardecer, sobre o monte pôr do sol na floresta, Colorado, a 40 milhas ao norte de Tucson. Pegue o mapa e veja o pico do pôr do sol. Está lá, exatamente aí onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Você veja que o Mombrana não sabia, mas antes dele partir, sair daqui da terra, ele tinha de saber. Aí ele diz, aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Aquela nuvem, irmão. Muitos pastores dessa mensagem ficam chamando de nuvinha, fica criticando, mas o irmão Branco disse que aquilo era Jesus, tá vendo? Agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus e Cristo sendo um, a branca. Quando viram a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse capítulo 1, veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém? Agora veja aqui, no 148. Aqui é onde é a chave. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Ah, é a pergunta que o irmão Brana faz. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata esse tumulto. Observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7, nos dias da voz do sétimo anjo. No dia da voz da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem há de ser manifesto. Meu Deus. Aonde Apocalipse 10? Qual foi o lugar, irmão, que se cumpriu Apocalipse 10 de 1 a 7? No Monte Pôr do Sol. No Monte Pôr do Sol. Assim, mas sim, irmão Jair, tudo bem. Mas e o Apocalipse 8:11? Irmão, Apocalipse 8:11 se cumpriu quando o irmão Branco estava pregando no tabernáculo. Ele diz que lá no tabernáculo, no dia que ele estava pregando os 7 selos, dia 17 de março até o dia 24, lá estava representado 12 nações. 12 nações do mundo estavam sendo representadas lá no tabernáculo, do dia 17 ao dia 24 de março, quando o profeta de Deus estava profetizando outra vez. Mas o que é que os pastores da mensagem fazem? Uns dizem que Apocalipse 10 se cumpriu lá no tempo de João Batista. Outros têm coragem de dividir Apocalipse 10. Diz que Apocalipse 10 de 1 a 7 é o irmão Brana e de 8 a 11 é a noiva agora. E o irmão Brana não é da noiva, não? Peraí. Perguntar para o irmão Brana,
A noiva terá um ministério antes do rapto? Sim, terá, e está acontecendo agora. Então veja aí, irmão, como é que estão os pastores da mensagem equivocado. Eles estão totalmente equivocados. Ah, a terceira puxada, o sétimo selo. Irmão, eu vou ter de parar por aqui, porque foi provado pela Bíblia e a mensagem. O que é o sétimo selo? Não. O que é Apocalipse 10? É o sétimo selo. Não, irmão Jesus, mas o sétimo selo é Apocalipse 8, mas se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Qual escritura se cumpriu Apocalipse 10? Debaixo de Apocalipse 3. Do versículo 20 até o versículo 22. Ali se cumpre o sétimo selo, ali se cumpre Apocalipse 10. Qual lugar, irmão Jair, qual lugar que se cumpre Apocalipse 10? Se cumpriu lá no Monte Pôr do Sol, lá em Tucson, Arizona. A Nova Jerusalém. A Jerusalém do dia foi lá. O irmão Branham chamou de Jerusalém do dia, Tucson. Leia a mensagem. Por que a pequena Belém, que ele chama Tucson de Jerusalém? Por que ele chamou de Jerusalém? Porque foi lá onde Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo desceu com o livro aberto e entregou para o sétimo anjo. E lá houve a ressurreição. A primeira ressurreição aconteceu lá. Tanto a ressurreição literal como espiritual. O casamento também aconteceu lá. Quem espera a primeira ressurreição ainda para frente está totalmente equivocado. Volte para as mensagens. Leia as mensagens. E veja o que é que o profeta fala. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E eu peço mais uma vez que você, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? E dê o like e compartilhe. E você que já é inscrito, divulgue nosso canal, tá bom? Foi um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. E Deus abençoe todos vocês. E se Deus permitir, quarta-feira nós estamos voltando mais uma vez aqui no canal para trazer mais uma porção da palavra revelada, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.